Olá, bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o equilíbrio. E tanto o equilíbrio do plano abstrato quanto no plano físico. Calma aí, é tranquilo, mas vocês precisam entender alguns conceitos para vocês começarem a ter equilíbrio. E quando eu falo equilíbrio, é por exemplo assim: Roraima, estou fazendo a dieta, tirei o arroz. Roraima, eu gosto muito de peta. E aí eu como muita peta, tá? Então assim, ou ai, eu não vou comer mais feijoada porque engorda. Bom, gente, tudo é uma questão de equilíbrio. E para que você tenha esse equilíbrio, você vai ter que entender que existem alguns pilares que você vai precisar prestar atenção em alguns conceitos. Oi, Adriana, tudo bem? Então, olha só, eu trabalho dentro de 4 pilares. Primeiro pilar, trabalho o pilar mental. Por quê? Porque tudo começa da forma como você pensa, da forma como você percebe as coisas e da forma que você foi condicionado a perceber as coisas. Depois, eu trabalho na parte emocional. Emocional por quê? Porque você é gerido por emoções. Então, por exemplo, você tem dias que de repente você está se sentindo angustiado, tem dias que você está se sentindo alegre, tem dias que você está se sentindo triste, tem dias que você está se sentindo cansado, desmotivado. Então, cada tipo de emoção vai determinar se você vai ter pique para fazer o que você precisa fazer e o que você ou se você não vai ter pique para fazer isso. E você precisa entender que a gente está aqui num plano bem material mesmo, bem denso, ou seja, você não consegue fazer nada, você não consegue se desenvolver se não por meio da ação. Então sempre vai precisar colocar algo em ação. Então por isso que é muito importante você estar sempre com as emoções certas, com a energia positiva, com a energia que vai te fazer de fazer o que precisa ser feito. Então a gente parte para um terceiro pilar, que é o pilar da ação mesmo, o físico. Como é que está essa coisa do físico? Como que você lida com as matérias? Como que você lida com a sua alimentação? Como que você lida com o seu treino? Como que você lida com o seu descanso? E o outro pilar é o mais importante de todos, que é basicamente uma lei universal, que é a lei da ação e reação. Né? Então tudo que você faz, você gera uma ação e uma reação. Por exemplo, o fato de eu mexer o braço aqui, eu gerei uma ação e a reação é o que? É que eu tirei meu braço de um movimento, ele movimentou, eu desloquei massa de ar, eu apareci na tela de vocês fazendo esse movimento. Então, tudo tem uma ação e reação. E muitas vezes, quando a gente não tem um equilíbrio mental, emocional, físico e eletromagnético, né, do que você atrai para você, você vai ter muita dificuldade de ter ações que vão te gerar emoções legais, emoções equilibradas, emoções contundentes com o que você quer para sua vida. Então, passado essa parte, a gente vai precisar entender aqui, por exemplo, quando você quer emagrecer, por exemplo. E aí você vai entrar nesse emagrecimento e vai pensar o seguinte: existe hoje em dia uma premissa muito do imediatismo. Eu quero tudo para ontem, é tudo muito facilitado, né? Lembra do just in time, né? Tudo na hora. Você precisa de tudo na hora. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? É porque, assim, cada vez mais a gente está sempre buscando mais recursos e mais recursos para ficar tudo muito mais fácil. Não é verdade? Hoje você tem carro, você já não tem mais manivela para subir o vidro, você já tem carros automáticos, você de repente na sua casa você já pode de repente ter uma janela que você aperta um botão, o negócio sobe e desce. Os alimentos também, eles estão sendo totalmente condicionados. Por exemplo, você vai no supermercado, se você quiser alimentos mais próximos da sua condição natural, que demora um tempo para ser absorvido, que demora um tempo para ser digerido, você já vai ver que ele vai estar lá no final, na última gôndola lá do supermercado. E os outros alimentos, por exemplo, doces, balinhas, biscoitos, esses alimentos processados que são mais fáceis de já entrar na corrente sanguínea,
a glicose, você vai ver que já vai estar ali logo de cara. Você já pega e vai embora, já tem energia e já vai trabalhar, fazer o que você precisa fazer, não é isso? Então é aquela famosa coisa assim da correria, do imediatismo, eu não tenho tempo, eu preciso tudo para hoje, eu não posso esperar para amanhã. E no final das contas, o que você vai perceber é que tudo tá nesse ritmo frenético. Tanto a nossa sociedade, mas não só isso, a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente também não tá legal. Por quê, gente? Porque a gente está sempre pensando muito rápido, muitas vezes a gente está pensando muito, agindo pouco e tendo os resultados que acaba sendo da angústia, da frustração, por não estar conseguindo colocar tudo aquilo que está na nossa cabeça em prática. Por exemplo, o excesso, uma obesidade mental, né? A gente tem aí vídeos no YouTube todo dia, a gente tem e-mail chegando, mala direta todo dia, informação, informação, informação. E o que você faz com essa informação? Você consegue colocar isso em prática? Então, lembra que eu falei que a gente precisa ter um equilíbrio entre a parte mental, a parte emocional, a parte física, e que o equilíbrio entre esses três vai ser exatamente a ação e reação, né? Então o que você está plantando, você está colhendo. Se você está plantando muitos pensamentos acelerados e pouca ação, você está plantando frustração, você está plantando ansiedade, certo? Então isso é importante a gente entender, que esses pilares eles precisam estar equilibrados. Nem sempre é fácil, porque nós estamos condicionados a viver e tem todo um condicionamento por trás. Por isso que é tão difícil. O sistema ele está formado dessa forma. Os supermercados estão formados para pessoas ansiosas, eles estão formados para pessoas consumirem cada vez mais doces, cada vez mais alimentos industrializados, cada vez mais alimentos processados. Outro dia eu vi até uns potezinhos, né, escrito tomate, cenoura, cebola, né? Ou seja, as frutas virando cápsulas. Olha que loucura. Tá vendo? Para que isso? Para acelerar mais o processo. Então o que acontece? Quando você fica ansioso, você consegue fazer alguma coisa? Fala para mim, você consegue fazer alguma coisa quando você fica ansioso? Então, entende? Então, isso para mim soa quase que algo extremamente manipulativo, né? Porque quanto mais eu deixar as pessoas ansiosas, quanto mais eu deixar as pessoas sem ação, mais eu vou ter poder sobre elas, não é verdade? Né? Mais inerte, mais paralisado você vai ficar. Então, mas isso aí já é outro assunto, eu não quero entrar muito nisso hoje não. Então o que eu estou falando é o seguinte, esse equilíbrio mental, emocional e físico, ele precisa estar equilibrado, porque existe a ação da ação e reação, né? Existe essa lei. Então o que você tá plantando nos seus pensamentos, nas suas emoções, você vai estar colhendo em forma de resultados, vai estar acontecendo na sua vida, ok? Deixa eu ver só o que eu anotei aqui mais. Tá, aí é o seguinte, e aí a gente volta naquela questão assim, quando os alunos chegam para mim e falam assim, Roraima, tirei o arroz, Roraima, eu gosto muito de peta engorda. Cara, não é que peta engorda, não é que arroz engorda, mas por exemplo, vamos pegar o exemplo do arroz. Se eu for lá no restaurante fazer uma marmita, sabe como é que vem? E vem tipo assim, 3/4 da marmita vem arroz, não é? E depois vem um pouquinho de carne, alguns legumezinhos, de repente vem até mais um macarrão em cima. Gente, tá desequilibrado, não tá? Tem muito, mas muito carboidrato, arroz branco, vai rapidamente no sangue, né? Então, velocidade imediata, te gera um prazer, ok? Só que depois te gera um efeito rebote. Exercício físico, por exemplo. Você quer começar a treinar hoje. E aí você está ansiosa, você já está ansiosa, então quer dizer o quê? Você quer tudo para ontem, né? Então em vez de você começar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai lá com um pacote 5 vezes por semana, né? Vai ter efeito rebote. Treina 5 vezes na semana se você não estava treinando antes. Vai ter efeito rebote. Você vai sentir o baque, né? Você plantou, você colheu. Você plantou, você treinou 5 vezes na semana, você não estava preparado. Como é que você vai se sentir? Pô, vai se sentir no mínimo quebrada, né? Ainda bem que tem o final de semana para você dar uma recuperada. Entende? Então, essa coisa do imediatismo, ela sempre vai te dar uma rasteira, ela sempre vai te dar uma porrada. Agora, só voltando nessa questão do arroz, só voltando de repente, eu gosto muito de peta, né? E comer muita peta, vamos pensar, se isso está desequilibrado,
quais são as repercussões que isso vai gerar no seu corpo? Quais são as repercussões? Olha só, por exemplo, eu vou ter lá uma descarga de índice glicêmico muito alta na minha circulação sanguínea, né? E aí vem essa energia toda. Eu não sei o que eu faço com essa energia, mas eu estou buscando isso justamente porque eu já estou num ambiente ansioso, porque eu estou me sentindo frustrado, porque eu não estou conseguindo implementar as coisas. O que eu busco? Eu busco algo para satisfazer aquela emoção desagradável que está aqui em cima. E aí eu como bastante arroz, como bastante peta, aí o que? Eu solto lá serotonina no sangue, eu fico mais alegrinho, fico de boa, e aí eu dou uma tamponada nisso aqui. Não é que essa ansiedade, essa frustração não exista mais, mas você jogou um outro hormônio ali que deu uma equilibrada, e aí você fica de boa. Só que você fica de boa, só que lembra que eu falei que tudo que você planta, você colhe? Beleza, agora me responde, o que você vai fazer com aquele monte de glicose no seu sangue, né? No mínimo, você tinha que pagar uns 1000 agachamentos. Dar umas 4 voltas na quadra, no mínimo, tá? Por quê? Porque você está jogando energia rápida no seu corpo e você não está usando. Você vai fazer isso só para sentir prazer? Cara, isso. E aí, quando você não tem nada para fazer, de duas uma, né? Para começar, de duas umas. A primeira coisa é que você vai ficar obesa, né? Você vai começar a pegar esse açúcar, não tem para onde ir. Eu não estou usando, o que acontece? A ação gera reação, eu tenho que fazer alguma coisa com esse açúcar. O que o corpo faz? Estoca em forma de gordura. Beleza, ficou obesa. Tá. Aí depois vem mais um efeito, que é, por exemplo, a diabetes, né? O que acontece? Você ficou obesa lá, mas você continua comendo doce. Chega uma hora, o seu corpo não tem mais capacidade de pegar esse açúcar e transformar ele em gordura. Esse açúcar ele fica circundante na sua circulação sanguínea, e aí você tem um problema de glicemia, ou seja, você não tem mais capacidade de pegar esse sangue e converter, essa glicose que está sendo carregada no seu corpo e estocá-la. E aí o que acontece, gente? Aí entra a diabetes, não é? Não tem a diabetes? Que aí você fala assim, eu não posso comer doce. Você não pode comer mais doce. Por quê? Todo doce entra, fica lá na circulação sanguínea e não vai ter no destino, porque você já extrapolou o sistema do seu corpo. Então, gente, tudo é ação e reação. E para que você não tenha essas reações catastróficas, para e reflete. Para com esse negócio de imediatismo, dê tempo ao tempo, faça o que você consegue fazer hoje, faz as suas tarefas de hoje, para de ficar muito preocupado no que você vai fazer de manhã, porque você só está se preocupando, você está gastando o seu dia de hoje pensando em coisas do amanhã. Não me entendam mal, eu não estou falando que você não precisa de planejamento, eu não estou falando que você precisa de uma visão de futuro, que você precisa de um foco. É muito pelo contrário, você precisa de tudo isso, mas você não precisa de fazer isso o dia todo. Você pode reservar alguns minutinhos no seu dia, seja 15 minutos antes de dormir, seja 5 minutos na hora de acordar. Você pode planejar isso num tempo mínimo. E aí depois parte para ação, vai resolver o que precisa ser resolvido e para de ficar pensando demais sobre as coisas, ok? Vai gradativamente, que nem no treino, começa 2 vezes, depois vai 3, vai 4, vai 5, né? Na alimentação, eu tô acostumado a comer 5 colheres de arroz, tudo bem, não tem problema, tá? Você entende que de repente 2 colheres de arroz seja o suficiente, tá bom? Então, cara, essa semana come 5, a outra come 4, depois come 3, vai sentindo bem, vai permitindo, não dá um susto no seu corpo, não dá um susto nos seus hábitos, porque vai ter efeito rebote, você não vai aguentar, né? O corpo pode ficar sobrecarregado de exercício, o corpo ele já está acostumado a ter aquele imediatismo, aquele prazer imediato através da alimentação todos os dias, e aí de repente você tira tudo, a angústia, a frustração, ela vai bater com força em você, ela vai bater com muita força. E aí, como é que você vai fazer? Vai segurar por 1 dia, 2? Você pode até segurar essa angústia, essa coisa por 1 dia, 2, mas depois você vai voltar, você vai começar tudo de novo. Então vamos gradativamente, devagarinho vai indo, né? Pensamentos. Cara, não, agora da dia pra noite eu vou pensar positivo. Gente, primeiro você vai ter que identificar quais são os seus pensamentos.
O que você tem pensado, né? Uma forma de você começar a entender o tanto que você tem aí um tsunami, um turbilhão, um furacão de pensamentos na sua cabeça que não estão contribuindo com você, é, por exemplo, você fechar o olhinho ali durante 1 minuto e falar assim, eu não vou pensar em nada, eu só vou observar meus pensamentos. E aí você vai ver o pensamento passando, bum, 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 bum. E muitas vezes você vai querer embarcar em cada um desses pensamentos que passam na sua cabeça. Então você vai lá ficar só como um observador dos seus pensamentos. E aí você vai começar a mapear que tipo de pensamento eu estou pensando, né? Quais são os pensamentos? Você vai ver que vai ter muita merda lá passando na sua cabeça, mas não tem problema. Começa com 1 minutinho, começa a observar até o ponto de você conseguir entender que esses pensamentos, eles estão regindo os seus comportamentos, as suas ações, os resultados da sua vida. E aí, até o ponto de você começar a observar esses pensamentos e começar a falar assim, não, cancela esse pensamento, eu não quero mais esse pensamento, né? Você pode falar em voz alta, pode falar em pensamento, cancela, cancelado. É uma forma de você cancelar aquilo da sua vida e você começar a assumir o pensamento. Então, só uma perguntinha aí, você sabe quantos pensamentos você tem em média por dia? Chuta aí, talvez você chutou 1.000, talvez 2.000, 3.000, talvez 500, né? Talvez um pouco mais ainda, mas eu digo assim, em torno de 70 mil pensamentos, tá bom? Então, em 1 minuto já deve passar pensamento à vontade na sua cabeça. O que você precisa é o quê? Você vai dominar esses 70 mil pensamentos de hoje para amanhã? Provavelmente não. É um processo, gente, é um processo, e é um processo assim, incessante. É um processo que você tem que ficar o tempo todo ligado. Se você não ficar ligado, você corre o risco de voltar ao padrão anterior. Então, gente, é o tempo todo em momento presente. É o tempo todo vivendo o aqui e agora. É o tempo todo, sabe? Você está criando a sua realidade o tempo todo. Todo instante você está criando. Da forma que você pensa, da forma que você fala, da forma que você age. Tudo isso cria ação e reação. Tá certo? Então a reação são os seus resultados. Então, se você não está satisfeito com os seus resultados, uma forma que eu trabalho para realinhar isso daí é através do exercício físico. Porque em vez de você comer o doce, em vez de você procurar as drogas, em vez de você procurar situações que te dão prazer imediato, o exercício físico também te dá prazer imediato, tá? Muitas pessoas começam a olhar o exercício simplesmente como algo que vai te emagrecer. O exercício ele faz muito mais que isso, mas muito mais. Inclusive eu sempre passo uma avaliação sistêmica. Se você ficou aqui até o final e quiser receber essa avaliação, é só você me passar uma mensagem no direct, que aí eu te passo essa avaliação para você ter uma noção de quantos pilares você pode melhorar com a prática regular de exercício físico. Mas resumindo, é o seguinte, o exercício físico ele vai substituir os seus vícios por prazer imediato. Isso porque se você treinar 5 minutos, 15 minutos, se você treinar a ponto de começar a transpirar, de você começar a sentir o seu sangue circular, você já vai sentir prazer. Você já vai sentir prazer. Por quê? Porque eu libero dopamina, serotonina, endorfina, e esses são hormônios que mudam todo o seu estado emocional. Então, se você está desequilibrada emocionalmente, se você está se sentindo deprimida, se você está se sentindo angustiada, com baixa estima, uns 5 minutinhos que você fizer de exercício já muda completamente, tá bom? Talvez não dure tanto, talvez dure a parte da manhã, beleza? Chega no almoço, faz mais 5 minutos, então é como se fosse um remedinho que você toma ali, 5 minutinhos e você já está bem de novo. E conforme você for indo, você vai melhorando, logo você procura um lugar para você treinar e logo as coisas vão acontecendo, ok? Essa é a forma que eu trabalho para a gente resolver todas essas coisas e começar a equilibrar tudo que a gente conversou até agora nessa live, tá bom? Então deixa eu ver só se tem mais alguma coisa. Isso, é basicamente isso, né? Quer prazer? Cara, você quer um prazer imediato? Faz exercício, ok? Esse é o melhor prazer que você pode fazer para você resolver todos os seus problemas mentais, emocionais e de ação e reação que você tem, que vai gerar os resultados da sua vida. Essa é a melhor forma, tá bom? Doces, drogas, isso não vai resolver o problema. A angústia, o problema vai continuar
dentro de você, você só está ali mascarando. Remédios, né? Remédio, né? A gente está muito acostumado também a se automedicar. Não façam automedicação, tá? Não faz isso. Você está condicionando o seu corpo a ficar viciado em drogas farmacológicas que não vão resolver seu problema. Seu problema é interno. Você é uma pessoa perfeita. Você tem capacidade de se sentir bem. Você tem capacidade de produzir os seus próprios hormônios da felicidade. O que você precisa é simplesmente de um novo condicionamento, de um novo comportamento e de entender melhor como você funciona, como funciona a sua mente, como funcionam as suas emoções, como funcionam as suas ações e como você tem plantado os seus resultados, ok? E resumindo, o planeta Terra, tudo se resume em ação, tá? Tudo se resume em ação, tudo se resume em movimento, tudo se resume em fazer as coisas. Se você não está fazendo as coisas, se você não está tendo essa consciência, infelizmente o resultado ele acaba sendo sentimentos de baixa vibração. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Se você quiser uma avaliação sistêmica, manda um direct lá pra mim que a gente vai conversando, tá bom? Valeu, gente. E se você puder compartilhar essa live também, que se você gostou, compartilha aí, que com certeza o intuito é ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Tchau, tchau.